O orgulho de tão grande prosperidade envenenou o espírito do soberano e corrompeu de tal modo que esse poder passageiro e temporal o fez desprezar o poder eterno e subsistente de Deus. Não observou mais as suas santas leis e, em vez de continuar a praticar a virtude, procedeu à imitação do pai na impiedade, entregando-se ao crime. Assim os seus felizes empreendimentos e a glória de tantas ações beneméritas só serviram para destruí-lo e para fazer ver o quanto é difícil aos homens conservar a moderação na prosperidade. No dia de uma festa solene, ele revestiu-se dos paramentos sacerdotais e entrou no templo para oferecer a Deus as incensações no altar de ouro. O sumo sacerdote Azarias, acompanhado por 80 sacerdotes, correu e disse-lhe que aquilo não era permitido. Proibiu-lhe passar além e ordenou que saísse, para não irritar a Deus com aquele incrível sacrilégio. Uzias ficou de tal modo encolerizado que o ameaçou de morte, bem como a todos os outros sacerdotes, se não permitisse que ele fizesse o que desejava. Mal pronunciou essas palavras, sentiu-se um terrível tremor de terra. O alto do templo abriu-se, e um raio de sol feriu o ímpio rei no rosto. No mesmo instante, ele ficou coberto de lepra. O mesmo tremor de terra dividiu também em dois, num lugar próximo da cidade, de nome Eroge, o monte que está voltado para o ocidente, do qual uma metade foi levada a 4 estádios dali contra outro monte, que está voltado para o levante, o que barrou toda a estrada principal e cobriu de terra os jardins do rei. Os sacerdotes, vendo o rei coberto de lepra, imaginaram facilmente a causa. Disseram que aquele castigo era um sinal visível da justiça de Deus e ordenaram que ele saísse da cidade. A sua extrema confusão tirou-lhe a ousadia de resistir, e ele obedeceu. Assim, foi castigado pela sua impiedade para com Deus e pela temeridade que o levara a se elevar acima da sua condição humana. Ele passou algum tempo fora da cidade, onde viveu como um homem qualquer, enquanto Jotão, seu filho, dirigia os destinos da nação. Urias morreu de desgosto por ver-se reduzido àquele estado. Tinha 68 anos, dos quais reinará 52. Foi enterrado em seus jardins, em um sepulcro separado, e Jotão o sucedeu. 401. 2 Reis 15. Quanto a Zacarias, rei de Israel, ele reinava havia apenas 6 meses, quando Salom, filho de Jabes, assassinou e usurpou o trono. Mas Salom desfrutou somente 1 mês do governo que tão grande crime lhe outorgara. Menahem, general do exército, que então estava na cidade de Tirza, marchou com todas as suas forças para Samaria, combateu, venceu e o matou. Por sua conta, pôs a coroa na própria cabeça e voltou a Tirza com o exército vitorioso. Os seus habitantes, porém, não quiseram reconhecê-lo e fecharam-lhe as portas. Então ele devastou toda a área, tomou a cidade à força e matou todos os seus habitantes, não poupando nem mesmo as crianças. Desse modo, foi cruel contra a sua própria nação, tanto que não se teria coragem de agir assim nem mesmo para com os bárbaros. E ele não procedeu com maior humanidade durante os 10 anos de seu reinado em Israel. Pul, rei da Síria, declarou-lhe guerra, e ele, não se sentindo bastante forte para resistir, deu-lhe 1000 talentos de dinheiro para conservar a paz. Exigiu em seguida a mesma quantia do povo, por uma imposição de 50 dracmas por cabeça. Morreu logo depois, e foi enterrado em Samaria. Pecaías, seu filho, sucedeu e não herdou menos a sua crueldade que o trono, porém reinou somente 2 anos. Peca, filho de Remalias, chefe de campo de um regimento de 1000 homens, matou a traição num banquete com vários outros de seus familiares. Ele apoderou-se do trono e reinou 20 anos, sem que se possa dizer se ele era mais ímpio ou mais injusto. Tiglat-Pileser, rei da Síria, fez-lhe guerra, apoderou-se de toda a área de Gileade, de toda a região que está além do Jordão e daquela parte da Galileia próxima de Quedes e de Azor, aprisionou todos os habitantes e levou os escravos para o seu reino. 402. 2 Crônicas 27. Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, e de Erusa, que era de Jerusalém, reinava nessa época. Nenhuma virtude faltava a esse príncipe, pois ele foi tanto religioso para com Deus quanto justo para com os homens. Tomou grande cuidado em restaurar e embelezar essa grande cidade.
Mandou refazer o átrio e as portas do templo e reerguer uma parte das muralhas que havia caído. A isso acrescentou torres grandes e fortes e eliminou todas as desordens do reino. Venceu os amonitas, impôs-lhes um tributo de 100 talentos, 10.000 medidas de trigo e outras tantas de cevada por ano. Aumentou de tal modo a extensão e a força do país que ele era não menos temido por seus inimigos quanto amado pelo seu povo. 403. Durante o seu reinado, um profeta, de nome Naum, predisse a ruína do império da Síria e a destruição de Nínive, nestes termos: tal como às vezes as águas de um grande reservatório são agitadas pelo vento, assim se verá igualmente todo o povo de Nínive agitado e perturbado pelo temor, e a sua hesitação será tão grande que no mesmo tempo dirão uns aos outros: fujamos. Outros dirão: não. Fiquemos para apanhar o nosso ouro e a nossa prata. Mas nenhum deles seguirá esse conselho, porque eles preferirão salvar a vida, e não os seus bens. Assim, só se ouvirão entre eles gritos e lamentações. O seu terror será tão grande que muito mal sobreviverão, e as suas cidades ficarão irreconhecíveis. Para onde irão então os leões e as mães dos leõezinhos? Nínive, diz o Senhor, eu te exterminarei, e não se verão mais sair de ti os leões ao e assustavam o mundo. O profeta acrescentou várias outras coisas semelhantes com relação a essa poderosa cidade, as quais não refiro para não aborrecer os leitores. 115 anos depois, constatou-se a veracidade dessa profecia. Capítulo 12. Morte de Jotão, rei de Judá. Acás, seu filho, que era muito ímpio, sucede-o. Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, fazem a guerra. Esses reis se separam. Peca é vencedor, em uma batalha sangrenta. O profeta Obed leva os israelitas a restituir os prisioneiros. 404. 2 Reis 18, 2 Crônicas 28. Jotão, rei de Judá, morreu na idade de 41 anos, depois de reinar 16, e foi enterrado no sepulcro dos reis. Acás, seu filho, sucedeu-o. Esse soberano foi muito ímpio. Calcou aos pés as leis de Deus, imitou os reis de Israel em suas abominações. Ergueu em Jerusalém altares sobre os quais sacrificou aos ídolos, chegando a oferecer o próprio filho em holocausto, segundo o costume dos cananeus, e cometeu vários outros crimes detestáveis. Rezim, rei da Síria e de Damasco, e Peca, rei de Israel, que já era inimigo de Acás, declararam-lhe guerra e o sitiaram em Jerusalém. Mas a cidade estava tão fortemente defendida que eles foram obrigados a levantar o cerco. Rezim tomou em seguida a cidade de Elá, situada à beira do Mar Vermelho. Mandou matar todos os seus habitantes e lá estabeleceu uma colônia síria. Tomou também várias outras cidades fortes, matou um grande número de judeus e, carregado de despojos, voltou a Damasco com seu exército. Quando Acás viu que os sírios se retiravam, julgou não ser mais fraco que o rei de Israel sozinho, e assim marchou contra ele. Eles travaram uma batalha na qual Deus, para castigar Acás pelos seus crimes, permitiu que este fosse vencido, com uma perda de 120.000 homens e de Maazéias, seu filho, morto por Zicri, general do exército de Peca, que matou também Asricão, comandante da guarda, e aprisionou Eucana, general do exército. O rei de Israel levou também um grande número de escravos, de ambos os sexos. Quando os israelitas voltavam triunfantes e carregados de despojos para Samaria, o profeta Obed veio à presença deles e disse-lhes que eles não deviam atribuir a vitória às próprias forças, mas à cólera de Deus contra Acás. Censurou-os acremente porque, não se contentando com a sua felicidade, atreviam-se a levar tantos prisioneiros que, sendo pessoas da tribo de Judá e de Benjamim, tinham a sua origem no mesmo sangue que eles. Disse-lhes ainda que, se eles não os pusessem em liberdade, Deus os castigaria severamente. Os israelitas reuniram-se em conselho, e Berequias, homem de grande autoridade entre eles, e 3 outros com ele disseram que não tolerariam que aqueles prisioneiros entrassem em suas cidades, para não atrair sobre eles a cólera e a vingança de Deus, e que eles já haviam cometido muitos outros pecados, de que os profetas os haviam recriminado, não sendo necessário acrescentar novas impiedades. Os soldados, comovidos por essas palavras, dispuseram-se a fazer o que eles julgassem melhor e mais conveniente.
Então esses 4 homens tão sábios retiraram as cadeias dos prisioneiros, cuidaram deles, deram-lhes os meios para regressar e os acompanharam não somente até Jericó, mas até próximo de Jerusalém.